Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast, mais um Momento Dialogando. Hoje eu estou numa formatação diferente, nosso podcast no modo solo. Estou sozinho, mas nada melhor do que a companhia do próprio texto bíblico diante de nós para nos orientar sobre um tema muito importante que é a paternidade espiritual. Como essa doutrina deve ser compreendida à luz das Escrituras e o que é que tem acontecido hoje. Para falar de paternidade espiritual, eu quero aqui focar em um subtema que é entre o controle abusivo e o cuidado bíblico. Entre o controle abusivo e o cuidado bíblico. Paternidade espiritual. Eu tenho ouvido depoimento de algumas pessoas e também depoimentos terceirizados, é quando uma pessoa fala de outra pessoa, de um certo tipo de opressão, controle, abuso de um suposto poder espiritual para controlar e oprimir a vida dos fiéis, a vida das pessoas. E a paternidade espiritual, à luz da Bíblia, não nos apresenta esse tipo de proposta, onde líderes não podem ser contrariados de maneira alguma e quaisquer palavras dele devem ser de maneira exclusivamente obedecidas, porque se alguém não obedecer aquilo que ele está falando para a sua vida, a pessoa estará debaixo de maldição. Será que essa é a missão de um líder? Será que essa é a missão de um líder espiritual, de um pastor ou de qualquer outro líder, qualquer outro líder, seja padre, pastor, qualquer tipo de religião? Paternidade espiritual entre o controle abusivo e o cuidado bíblico. Só para você entender um pouquinho o tema, eu fiz algumas anotações aqui sobre uma breve introdução do problema. A doutrina da paternidade espiritual, em sua versão distorcida, ela tem produzido nas últimas décadas comunidades marcadas pelo controle, pelo medo e pela sujeição psicológica. Compreender sua origem, sua história e seu verdadeiro fundamento bíblico é tarefa urgente para qualquer líder ou comunidade que deseja um discipulado saudável. A Bíblia fala realmente sobre esse tema tão complexo, tão discutido, tão problemático hoje dentro das nossas igrejas. Para que a gente venha refutar isso com rigor mesmo, observando a escritura bíblica, vamos entender um pouco a sua introdução. Não quero entrar muito aqui no fator histórico, mas muitas dessas doutrinas vêm dos Estados Unidos, chegam no Brasil e muita gente começa a aplicar, começa a adotar e começa a seguir. Começou isso nos Estados Unidos, no século XX, ali por volta do início do ano 1948, vai se estendendo, vai se desenvolvendo. Depois, 1970, diversos movimentos carismáticos, isso tudo dentro do âmbito pentecostal. E chega um dado momento que isso vai chegar no Brasil. Quais são as consequências que isso traz para o Brasil entre 1970 e 1980 e vai tomando força ali no ano 2000, doutrina da paternidade, e hoje nós vemos pessoas adoecidas, problemáticas, porque estão nas mãos de determinados líderes que controlam de maneira, entre aspas, profética, dizem eles, a vida dessas pessoas. Eles controlam o que você vai estudar, a viagem que você vai fazer, com quem você vai casar, tudo que você tem de pedir permissão. É como se você fosse um mediador, esse tipo de líder fosse um mediador entre a pessoa e Deus. Gente, nós estamos destruindo a doutrina de Cristo, o sacrifício do Calvário. Carta aos Hebreus mostra que Cristo é o nosso caminho perfeito, nosso novo e vivo caminho que nos conduz ao Pai. Qualquer indivíduo hoje, por meio de Cristo, tem acesso a Deus para saber a vontade de Deus. Temos as Escrituras, temos a oração, temos a intimidade com o Senhor. Nós não podemos depender emocionalmente, espiritualmente, ministerialmente, nem psicologicamente de ninguém. O líder que Deus coloca em nossa vida é para respeito, para submissão, dentro da palavra de Deus. Todo instrumento que um líder deve usar para discipular, guiar, orientar as pessoas é a palavra de Deus. Não são suas ações, não são suas ideias, não são suas diretrizes pessoais. Ele está utilizando a palavra de Deus como ferramenta de instrumento pastoral, de instrumento para a sua liderança, para mentorear, para mentorar. Se não estiver usando, aí já é um sinal de alerta muito grande. Mas vamos lá. Ah, 3 pilares
teológicos do abuso espiritual. Veja bem, mediação humana obrigatória. A doutrina implica na prática que o crente só acessa plenamente a Deus por meio do líder. Isso vai contradizer fortemente a doutrina de quê? Do sacerdócio universal de todos os crentes. Quando Cristo derrama seu sangue no Calvário, todos nós nos tornamos sacerdotes de Cristo. Você tem acesso a Deus. Você não precisa ficar dependendo profeticamente, espiritualmente, seja lá o que for, de ninguém para saber a resposta de Deus. Claro, Deus pode usar alguém para a sua vida, para te orientar de uma forma profética, com dons espirituais. Aí são outras coisas diferentes. É Deus que vai até o indivíduo usando pessoas. Não é ninguém que fica provocando um líder para trazer controle, direcionamento abusivo, forçado sobre a sua vida. Então, primeiro ponto, mediação humana obrigatória. O indivíduo é obrigado a ir até alguém, até um humano primeiro, para saber a vontade de Deus. Segundo, autoridade delegada sem responsabilização. O líder é apresentado como um ungido de Deus e, portanto, é inviolável o seu questionamento. A ausência de estruturas de governança transparente contradiz o modelo neotestamentário e pluralidade da liderança e de disciplina mútua entre os irmãos. Tende a haver transparência entre todos, entre toda a comunidade, do que está sendo feito. A autoridade tem de ter responsabilidade com a vida das pessoas. Senão vira o quê? Abuso de poder. Então, muita gente confunde, nesse trabalho de paternidade espiritual, autoridade com abuso de poder sobre a vida das pessoas. Terceiro, maldição como ferramenta de controle. Essa aqui é a pior. Eles utilizam o mecanismo de maldição como uma ferramenta de controle para controlar a vida das pessoas. E você vai estar debaixo de maldição. E qualquer coisa ruim que aconteceu com você foi porque você contrariou seu líder de alguma forma. Uma doença, um resfriado, um mal-estar, um acidente, uma perda financeira, o que for. É a maldição como uma ferramenta de controle que eles utilizam. Ameaça a maldição para quem questiona ou se afasta em um mecanismo ou se afasta é um mecanismo psicológico de coerção que não encontra sustentação na teologia da graça neotestamentária, teologia do Novo Testamento. Cristo se tornou maldição por todos nós. É o que diz Gálatas 3,13, encerrando o paradigma da maldição como ferramenta de relação espiritual. O abuso espiritual como uma categoria teológica é um abuso espiritual como uma forma de violência religiosa, de maneira progressiva. Famílias, amigos, igrejas, gera culpa no discípulo por qualquer sofrimento experimentado, qualquer coisa ruim que aconteceu, você é culpado porque você contrariou o seu líder. Controle de informações. O líder decide o que o discípulo pode ler, ouvir ou com quem se relacionar. Isso não existe, gente. Eu não quero ninguém para controlar a minha vida, para dizer o que é que tenho que fazer. Da minha vida pessoal, familiar, profissional. Minha missão como pastor, como líder, não é essa não é nossa missão. Nossa missão é instruir, orientar, discipular, com base na palavra de Deus, na vontade de Deus revelada pelas Escrituras. Eu não tenho poder e direito sobre a vida das pessoas. As pessoas têm seus direitos, sua liberdade. Saída da comunidade, a saída da comunidade é descrita como uma traição espiritual, abandono de Deus. É como se a pessoa estivesse traindo e abandonando o próprio Deus, sem sair daquela comunidade para outra. Ué, eu não sabia que só existe uma comunidade que pertence ao Senhor. Por acaso vai ter compartimentos no céu? Não, gente. Eu tenho o direito de sair de qualquer igreja, qualquer outro membro, e ir para a igreja onde ele quiser, servir ao Senhor fielmente. A identidade do discípulo é inteiramente definida pela relação com o líder. Não existe isso também. Como eu vou definir a identidade do discípulo pela forma que ele se relaciona comigo? É a forma que ele se relaciona com Deus. Porque o homem é falho. Agora veja bem, essa paternidade espiritual que criaram de controle da vida das pessoas, de oprimir, de dizer o que você tem que fazer, o que não tem que fazer. Se você não fizer, você está debaixo de maldição. Isso não é de Deus. Deus não está nesse tipo de trabalho, de operação, de ministração, discipulado. Tá? Deus não colocou um líder sobre a sua vida para controlar a sua vida. A paternidade espiritual, ela é bíblica? Ela é bíblica, obviamente, no aspecto bíblico. O que é que a Escritura ensina sobre isso? Eixo doutrinário.
A adoção filial em Cristo. O fundamento de toda a paternidade espiritual saudável é a doutrina da adoção. O crente não é filho espiritual de um líder humano, ele é filho de Deus por meio de Cristo. Claro que a gente considera pessoas como pais espirituais na nossa vida, por uma questão de consideração, de respeito, aquela pessoa que nos conduziu a Cristo, que nos ensinou. Não é disso que eu estou falando, gente. Eu estou falando de pai espiritual no sentido de controlar e dominar a vida da pessoa, como uma dependência. É disso que eu estou falando. Nenhum líder pode interpor-se nessa relação sem cometer usurpação de mediação de Cristo. Então, se a pessoa está entrando nessa ocupação de mediação entre o indivíduo e Deus, ele está usurpando o próprio lugar de Cristo. O cuidado pastoral humano é derivado, instrumental e temporal, não constitutivo de identidade espiritual do discípulo. Tudo é passageiro. Eu sou somente um instrumento de Deus para aquela fase da vida daquela pessoa. Eu não vou me eternizar na vida daquela pessoa. Isso acontece com todo líder. Hoje está aqui, vai estar em outro lugar, vai estar com outro líder. E sua contribuição você teve na vida daquela pessoa, você como líder. Nós percebemos, então, a paternidade bíblica tanto do indivíduo que é filho de Deus por meio de Cristo, e o outro aspecto da paternidade bíblica é no sentido de discipulado como paternidade funcional, ou seja, a Escritura apresenta com riqueza narrativa relações de paternidade espiritual no sentido de instrução, mentoria, cuidado, transmissão de herança espiritual. Essas relações são caracterizadas pelo amor, liberdade, desenvolvimento de autonomia e apontamento para Deus, não para o mentor. Eu conduzo você a Deus, não é a mim. Eu prendo você, no bom sentido da palavra, cativo você, sua mente, a Deus e não a mim. Eu empurro você, conduzo você à comunhão com Deus, obediência a Deus, não a mim de maneira irrestrita. Essa é a paternidade bíblica. Exemplo, Moisés e Josué, Números 27, Deuteronômio 31. Moisés investe em Josué, transmite-lhe autoridade, instrui-o publicamente e crucialmente o encaminha para uma tarefa que ele mesmo, Moisés, não completaria. O pai espiritual saudável prepara o discípulo para ir além de si mesmo. O pai espiritual saudável, eu preparo um discípulo para ir além de mim mesmo. Você entende como a perspectiva bíblica ela é diferente? Outro exemplo, Elias e Eliseu, primeiro livro de Reis, capítulo 19, segundo livro de Reis, capítulo 2. Elias lança um manto sobre Eliseu, gesto de investidura, não de possessão, de investidura. A relação é marcada pela disponibilidade de Eliseu e pela transferência voluntária de unção. Quando Elias é arrebatado, Eliseu recebe o dobro do seu espírito, sinal de que o discipulado saudável multiplica o ministério em vez de perpetuar a dependência. Eu quero que ele multiplique, eu não quero que ele perpetue dependência de mim, eu quero que ele cresça, que ele desenvolva, que ele seja melhor do que eu, que ele pregue melhor do que eu, que ele seja mais usado pelo Senhor do que eu. É esse o discipulado bíblico, a paternidade bíblica. Outro, Eli e Samuel. 1 Samuel capítulo 3. A relação entre Eli e Samuel é instrutiva, também em seus limites. Eli reconhece a voz de Deus falando a Samuel e orienta-o a ouvir, a responder diretamente a Deus. O pai espiritual saudável aprende a ceder espaço para que o discípulo ouça a Deus pessoalmente. Olha que incrível. Paternidade espiritual bíblica. O pai espiritual abre espaço para que seu discípulo ouça a Deus pessoalmente, não fique dependendo do seu líder para ouvir a Deus. O que Eli fez com Samuel. Paulo e Timóteo, para concluir, 1 Coríntios 14, 17, Filipenses 2 e 1 e 2 cartas de Timóteo. Paulo chama Timóteo de meu filho amado e fiel no Senhor. 1 Coríntios 4, 17. Mas nunca de meu propriedade, ou minha propriedade, ou sob minha cobertura. A relação de Paulo com Timóteo, meus irmãos, ela é marcada por um afeto genuíno e não possessivo, por um treinamento em doutrina, caráter e prática ministerial, por delegação crescente e responsabilidade autônoma, por reconhecimento público das capacidades do discípulo. Filipenses 2:20. Porque não tenho outro de igual ânimo que tão sinceramente se interesse por vós, mas já conheceis a experiência dele, que como filho serve ao Pai, tem servido comigo
no evangelho. As recomendações de Paulo sempre de outra pessoa, querendo que a outra pessoa cresça. E agora, como entra o líder, a figura do pastor em tudo isso? O líder como um guia, não como um soberano. O líder é um guia, não é um soberano. Hebreus 13:17 é frequentemente usada para justificar a obediência irrestrita. Vamos fazer uma exegese cuidadosa aqui. Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé deles. O guia indica o direcionamento, não a dominação. Guia aqui indica direcionamento, não dominação, possessão, nem opressão. O verso 17 pede que obedeça para que os líderes prestem contas com alegria. Portanto, os líderes prestam contas. A autoridade existe dentro de um sistema de responsabilidade mútua. Eu vou prestar conta, todos nós vamos prestar contas a Deus pelo nosso serviço, pelo nosso trabalho, sobre a vida das pessoas. Então, usar esse texto de Hebreus para uma obediência irrestrita, tem que me obedecer a qualquer custo. Eu sou o quê? Um tirano? Ou sou um líder? Ou sou um pastor? Então, o texto não está falando de obediência cega. Fala de submissão dentro de uma relação de cuidado mútuo, ó, bilateral. O líder vela pelas almas, mas também prestará contas delas para Deus. Então, só para finalizar aqui, paternidade saudável aponta o discípulo para Cristo. A que não é saudável, que é um controle abusivo, aponta o discípulo para si mesmo. A paternidade saudável bíblica aponta o discípulo para Cristo. A que não é, aponta o discípulo para si mesmo, ou seja, para o próprio líder, para ficar dependente dele, cativo a ele e às vontades dele, ao controle dele. A paternidade saudável desenvolve autonomia espiritual. Quero que meu discípulo seja autônomo, se desenvolva, tenha independência. A paternidade que não é bíblica cria dependência emocional e espiritual. Quero que ele fique dependente espiritualmente de mim. A paternidade saudável celebra o crescimento do discípulo. A que não é saudável, teme a independência do discípulo. Eu tenho que celebrar o crescimento do discípulo. Mas quando é uma paternidade abusiva, que não é bíblica, o líder teme a independência do discípulo, não quer que ele cresça, que ele seja independente. A paternidade saudável, bíblica, presta contas à comunidade e aos líderes. Aqui não é, rejeita qualquer forma de transparência. A paternidade saudável usa a escritura para liberar. A paternidade que não é saudável, abusiva, ela usa a escritura para controlar a vida das pessoas. A paternidade bíblica respeita o livre-arbítrio nas relações pessoais. A paternidade abusiva exige aprovação para decisões de vida. A paternidade saudável encoraja a leitura, o questionamento, a maturidade. A paternidade abusiva desestimula perguntas e pensamento crítico. Você não pode pensar. Você não pode criticar. Você não pode ser uma mente pensante. Tá? Então, isso não procede do Senhor. A paternidade saudável, o amor que suporta e liberta. Mas a de controle abusivo, amor condicionado à obediência. Tem que obedecer a pessoa a qualquer custo. Então, gente, aqui um resumo rápido para você ter ideia do que é a paternidade abusiva e a paternidade bíblica e espiritual. Não se permita ficar preso, cativo, oprimido por nenhum líder, porque essa não é a missão de uma verdadeira liderança do Senhor. E sim discipular para que a pessoa cresça, tenha autonomia e conheça mais a Deus e tenha sua independência espiritual. Respeite seu líder, se submeta a ele em amor, em reverência, se ele estiver usando a palavra de Deus como um instrumento do seu discipulado, da sua orientação e da sua direção. Mas não se permita ser oprimido nem cativado por ninguém.